A paz do Senhor, abençoados. Nós leremos agora o capítulo 15 do primeiro livro dos Reis. Neste capítulo continua falando sobre a descendência de Davi no trono de Judá, porque Deus prometera que sempre haveria um da casa de Davi no trono. E agora nós vamos falar de Abias. Então nós tivemos Davi, Salomão, Roboão e Abias. Então Abias era bisneto de Davi, a terceira geração de Davi, que reinou em Judá, no reino do sul, por 3 anos. Enquanto ele reinava ali, Roboão reinou, Abias reinou, Jeroboão ainda estava reinando no reino do norte, nas 10 tribos que Deus rasgou e deu a ele. E Abias cometeu os mesmos pecados que o seu pai Roboão cometera, né? De maneira que houve guerra entre ele e Jeroboão por todos os dias do seu curto reinado de 3 anos. E Abias morre e o filho dele, Asa, quarta geração de Davi, assume o reino em Judá, o reino do sul, e começa a reinar. Ele ainda pega o final do reinado de Jeroboão no reino do norte. Eu estou falando aqui porque vai falar sempre muito dos reis que reinam nos 2 reinos durante esses capítulos, né? E Asa fez o que agradou a Deus, quarta geração de Davi, né? Acordou e fez aquilo que agradara a Deus. E ele reinou 41 anos, né? Mas também houve guerra entre ele e Baasa. Baasa foi um dos sucessores de Jeroboão. Primeiro vem um filho de Jeroboão que reina 2 ou 3 anos só, depois Baasa toma o trono, que nós veremos a seguir nos próximos capítulos. Então vamos lá, capítulo 15. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que o seu pai tinha cometido antes dele. E o seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando o seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto ao mais dos atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azerá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar e ter com Asa, rei de Judá.
Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos dos seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja acordo entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, e a Dan, e a Abel-Bet-Maaca, e a toda a Quinerete, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar a Ramá, e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispá. Quanto ao mais de todos os atos de Asa, e a todo o seu poder e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos do seu pai e no seu pecado, com o que seu pai fizera pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e feriu Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou-o, pois, Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera pelo ministério do seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera, e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que irritara ao Senhor Deus de Israel. Quanto ao mais dos atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no pecado com que ele tinha feito Israel pecar.